Todo mundo enxerga o Minato como o Hokage perfeito, o gênio, o herói, o pai que deu a vida pela vila. E eu concordo, afinal, ele é o meu personagem favorito. Mas existe uma atitude dele, uma decisão tão extrema, tão arriscada e tão moralmente questionável, que quase ninguém comenta. Uma escolha que praticamente condenou o próprio filho a uma infância solitária, perigosa e cheia de traumas. E o mais chocante, essa decisão poderia ter colocado toda a Vila da Folha em risco por anos. Hoje a gente vai falar sobre ela, a atitude mais questionável do Minato Namikaze. E por que, mesmo fazendo sentido na narrativa, continua sendo uma das escolhas mais controversas de toda a história de Naruto. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, desce aqui embaixo e deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder todo o conteúdo que está por vir aqui no canal, e considere também se tornar um membro para você ter acesso a conteúdos exclusivos que estão por vir e também acesso aos vídeos aqui de forma antecipada. Mas é isso aí, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Minato sempre foi lembrado como o Hokage perfeito, um prodígio, um herói que salvou toda a vila e um pai que deu a própria vida para proteger quem amava. Mas existe uma decisão dele que quase ninguém critica, mesmo sendo uma das escolhas mais arriscadas, perigosas e moralmente duvidosas de toda a história de Naruto: selar metade da Kurama dentro do próprio filho recém-nascido. Nesse vídeo vamos revisitar exatamente o que aconteceu naquela noite, entender os riscos absurdos por trás dessa decisão, analisar as consequências que ela trouxe para o Naruto e para Konoha, e discutir porque, apesar de fazer sentido dentro do contexto e da narrativa, essa atitude do Minato continua sendo uma das mais questionáveis que ele tomou. Tudo começou na noite do nascimento do Naruto, justamente o momento em que um Jinchuriki fica mais vulnerável. Kushina estava prestes a dar à luz e Minato confiava plenamente na barreira especial preparada para protegê-la. Só que essa segurança não durou muito. Obito invade o local, mata e manipula os guardas com facilidade e chega ao ponto de sequestrar o bebê recém-nascido. Em questão de minutos, Minato se vê forçado a dividir a sua atenção entre 3 urgências impossíveis: resgatar Naruto, salvar Kushina, que estava à beira da morte, e impedir que Kurama, agora libertada, destruísse completamente Konoha. O caos tomou conta da vila, explosões, mortes e puro desespero. E no centro de tudo isso, pressionado pelo tempo e pela destruição que avançava, Minato precisava tomar uma decisão imediata, uma decisão que mudaria para sempre o destino do seu filho e de todo o mundo ninja. A decisão mais extrema naquela noite veio quando Minato escolheu selar metade da Kurama dentro do próprio filho. E o mais curioso é que essa não era a única opção que ele tinha. Ele poderia ter selado a Kurama inteira dentro de si mesmo, sacrificando a própria vida no processo. Poderia ter escolhido outro Jinchuriki preparado para isso, ou até mesmo tentar selar a Kurama novamente em Kushina, que ainda tinha alguns minutos de vida. Mas apesar de todas essas alternativas, Minato escolheu um bebê recém-nascido, alguém totalmente indefeso e sem qualquer preparo físico ou espiritual para suportar o chakra de uma Biju. Mesmo sendo um Uzumaki, ele ainda era um recém-nascido. Podemos até considerar que ele estava muito ferido e ele não poderia conter todo o poder da Biju dentro de si. Mas ainda resta a opção que ele poderia ter selado ainda metade dela dentro de si e a outra metade em Kushina. Mas mesmo assim, ele escolheu o Naruto recém-nascido. O risco era enorme. O corpo de um bebê é frágil demais para conter um ser do tamanho e poder da Kurama. Naruto tinha chances reais de simplesmente não sobreviver ao selamento. Ou, caso sobrevivesse, poderia crescer com o chakra instável, sofrer surtos de raiva, perder o controle ainda criança e até colocar a vila inteira em perigo. Sem contar o fato de que ele inevitavelmente seria rejeitado por boa parte da aldeia, condenado a uma infância de isolamento por carregar dentro de si a mesma besta que quase destruiu tudo. Minato sabia de tudo isso. Ele era um dos maiores especialistas vivos em selamentos,
logo atrás apenas da própria Kushina. Então, por que fazer isso? Porque Minato acreditava profundamente na filosofia de que as novas gerações deveriam quebrar o ciclo do ódio. Ele queria dar ao futuro a chance de mudar. Ele acreditou, talvez com otimismo demais, que Naruto seria forte o suficiente para suportar esse fardo. Mas, olhando friamente, confiar o futuro da vila, da paz e até do mundo ninja nas costas de um recém-nascido é, no mínimo, uma decisão altamente questionável. Sabendo que não iria sobreviver naquela noite, Minato tomou outra decisão que acabaria moldando toda a infância de Naruto. Ele deixou seu filho sob os cuidados do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Era alguém em que Minato confiava profundamente. Alguém experiente, respeitado e, teoricamente, capaz de proteger e orientar o herdeiro do quarto. Mas, na prática, essa escolha acabou sendo extremamente problemática. Inclusive, eu tenho um vídeo falando especificamente sobre Hiruzen e como ele é considerado o pior Hokage da história. O card tá aparecendo aqui em cima, termina esse vídeo, depois você corre lá para assistir. Hiruzen não criou Naruto como um filho adotivo, não o tratou como alguém especial e nem como um protegido direto do Hokage. Naruto cresceu completamente sozinho, sem supervisão adequada, sem uma figura paterna ou materna, sem apoio emocional e sem qualquer orientação sobre a sua origem ou a sua condição de Jinchuriki. O resultado foi devastador. Naruto era odiado por grande parte da vila e nunca soube o porquê. Ele foi isolado, rejeitado, maltratado e emocionalmente negligenciado durante praticamente toda a sua infância. E além do sofrimento pessoal, havia um risco real para toda a Konoha. Naruto cresceu psicologicamente vulnerável e sem qualquer treinamento para controlar o chakra da Kurama. Se ele tivesse uma crise emocional mais séria, poderia liberar o chakra sem querer, perder o controle, ferir aldeões ou até ser manipulado por inimigos externos. Ou seja, a negligência do terceiro colocou tanto Naruto quanto a própria vila em perigo constante. E esse é o ponto mais importante. Minato confiou no terceiro Hokage. E sendo sincero, faz até sentido para a lore do personagem. Afinal, ele confiava no Hiruzen. Mas ele falhou com Naruto. E essa falha só foi possível porque Minato, em seu último momento, tomou a decisão de entregar o futuro Jinchuriki e seu próprio filho a alguém que, mesmo bem intencionado, não conseguiu dar a ele nem proteção, nem afeto e nem estabilidade. As consequências dessa cadeia de decisões só ficaram claras ao longo dos anos. Naruto conseguiu encontrar o seu caminho graças à própria força de vontade e às poucas pessoas que cruzaram sua vida e decidiram apoiá-lo. Mas isso aconteceu muito tempo depois. Durante toda a infância, o futuro de Naruto poderia ter sido completamente diferente. Ele poderia facilmente ter se tornado um renegado definitivo, alguém consumido pela rejeição. Poderia ter fugido da vila, algo totalmente possível considerando a solidão extrema que enfrentou. Poderia ter desenvolvido ódio profundo por Konoha e por todos ao seu redor. E no pior cenário, poderia ter se tornado uma ameaça real caso a Kurama dominasse e assumisse o controle em algum momento de desespero emocional. Nada disso seria surpreendente, considerando o que ele carregava nas costas desde o nascimento. O mais impressionante é que o destino feliz de Naruto nunca foi garantido. Ele não venceu porque estava destinado a ser herói. Ele venceu apesar das condições terríveis, instáveis e emocionalmente devastadoras em que cresceu. Seu sucesso é uma exceção, não uma consequência natural da escolha que Minato fez naquela noite. Apesar de todas as críticas possíveis, existe um motivo claro para Minato ter tomado essa decisão. E dentro da narrativa, ela faz sentido. Naquele momento, se a Kurama simplesmente fosse derrotada e caísse, ela renasceria algum tempo depois em um local desconhecido, completamente livre, o que representaria um risco absurdo não só para Konoha, mas para o mundo ninja inteiro. Se Minato optasse por selá-la apenas em si mesmo, a Kurama seria perdida permanentemente, deixando a vila extremamente enfraquecida,
num período em que outros países ainda eram ameaças. Além de ele mesmo, talvez não ter forças o suficiente para isso, devido ao seu estado naquele momento. Kushina, por sua vez, estava à beira da morte e já não tinha mais condições de sustentar a Biju. No fim das contas, Naruto era o único recipiente viável naquele instante caótico. Além disso, Minato tinha uma crença muito forte na ideia de que as novas gerações deveriam ser responsáveis por quebrar o ciclo do ódio que vinha se repetindo por décadas. Na cabeça dele, Naruto encontraria pessoas que o guiariam, teria aliados, professores e amigos que o ajudariam a crescer, e acreditava de verdade que o seu filho seria forte o suficiente para carregar esse fardo imenso. É por isso que, apesar de ser uma decisão altamente questionável, ela não é gratuita. Ela tem lógica dentro da história, faz sentido dentro da filosofia do Minato, mas mesmo assim não deixa de ser uma das atitudes mais controversas que ele tomou. No fim das contas, Minato tomou sua decisão movido pela pressa, por uma visão otimista do futuro e por uma esperança quase inabalável nas próximas gerações. Mas, mesmo entendendo seu raciocínio, não tem como ignorar o peso dessa escolha. Selar metade da Kurama dentro do próprio filho recém-nascido continua sendo uma das atitudes mais questionáveis de toda a história de Konoha. Sem esse selamento, a infância do Naruto teria sido muito menos traumática. Muitos dos riscos que envolveram a sua vida e a própria segurança da vila teriam sido evitados, e Minato não teria deixado nas mãos do terceiro Hokage uma responsabilidade que ele claramente não foi capaz de cumprir. É uma decisão que, apesar de fazer sentido dentro da narrativa e de ter realmente salvado a vila naquela noite, deixou marcas profundas, não só em Naruto, mas em todo o mundo ninja no futuro. Mas é isso, uma decisão que salvou a Vila da Folha, mudou o rumo de todo mundo ninja e definiu completamente o destino do Naruto. Para o bem e para o mal, Minato será sempre lembrado como um herói e com razão. Mas entender o peso dessa escolha nos faz enxergar o personagem de forma mais humana, mais complexa e até mais trágica. Porque no fim, ele não foi apenas o Hokage, foi um pai que precisou tomar a pior decisão possível em questão de segundos. Mas e aí, curtiu essa análise? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa atitude do Minato, o que você achou do vídeo e qual é também a sua opinião. Aproveita também e clique em um desses vídeos que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e continue me acompanhando por aqui que eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Mas é isso aí, meu nerd. A gente se vê no próximo vídeo.